Fala, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Revisão final dessa parte de estrutura atômica, em que você vai retomar geometria molecular, polaridade molecular e forças intermoleculares. Então, falta agora um assunto novo, só que para você compreender esse assunto de forças intermoleculares, como o nome já diz, as forças que ocorrem entre as moléculas, intermolecular, entre as moléculas, eu preciso de alguns pré-requisitos. Então, vamos lá. Primeiro pré-requisito, você tem que lembrar como é que funciona a geometria molecular, a geometria das moléculas. Então, só para retomar. Toda vez que você tiver uma molécula que for biatômica, ou seja, formada só por dois átomos, ela vai ser linear. Moléculas formadas por três átomos, triatômica, ela pode ser ou angular ou linear. Quem vai depender essa resposta? O átomo central. Se o seu átomo central de uma molécula triatômica tiver elétrons livres, ela vai ser angular. Agora, se ela não tiver elétrons livres, ela vai ser linear. Lembre-se que eu preciso do átomo central. Só quem que é o átomo central? É aquele que está em menor quantidade atômica ou aquele que, quando tem uma relação única de 1 para 1 para 1, é aquele que já está no centro da própria estrutura. Então, se ele tiver com elétrons livres angular, sem elétrons livres linear. A mesma coisa acontece com moléculas tetraatômicas. Moléculas tetraatômicas, se o seu átomo central estiver com elétrons livres, ela é piramidal. Se ela estiver sem elétrons livres, ela vai ser trigonal. Então, duas situações. Moléculas tetraatômicas com elétrons piramidal, sem elétrons livres, trigonal. E se a sua molécula for pentatômica, ela só pode ser tetraédrica. Isso com as moléculas que seguem a chamada regra do octeto. Então, primeiramente, eu preciso que você determine a geometria do composto. Com qual objetivo? Para saber a força intermolecular, eu tenho que saber a polaridade da minha molécula. Lembra? Se sempre quando você montar a geometria, você vai mexer com vetores. Esse vetor sempre vai apontar para o elemento mais eletronegativo, sempre para o mais eletronegativo. Quando a soma desses vetores se anular, a soma dos vetores se anula, a molécula é apolar. Agora, se a soma não se anular, ela vai ser polar. Só que eu preciso que você monte a geometria, preciso que você coloque os vetores em cada uma das ligações. Deixa eu até colocar aqui em cima, porque eu vou usar isso sempre. Existe uma escala de eletronegatividade, que é essa daqui, ó. Fluoro, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Foi ontem no Clube Brasil e só comi pão com hambúrguer. Eu preciso dessa escala também que seja devidamente memorizada. Se a soma dos vetores for nula, apolar. Se a soma dos vetores não for nula, ou seja, se for diferente de zero, a molécula é polar. Tá, professor, e agora como é que eu vou saber qual é a força intermolecular envolvida? Então, vamos lá. Primeiramente, você vai precisar desse tipo de situação. Então, a minha molécula, ela pode ser ou uma molécula apolar, ou uma molécula apolar, ou ela vai ser polar. Então, o assunto é bem simples, só que eu preciso desses pré-requisitos. Deixa eu pegar meu arsenal de canetas aqui, pronto. Então, quando a molécula for apolar, só para lembrar, o vetor ele tem que ser igual a zero e a molécula polar, o vetor tem que ser diferente de zero. Agora, quando você determinar a geometria do composto, colocar os vetores e perceber que a molécula é apolar, você pode ter uma única força molecular, mas essa força pode ter vários nomes distintos. A saber, quando a molécula for apolar, você pode utilizar a expressão de dipolo induzido, ou então dipolo instantâneo,
ou ainda pode utilizar o chamado dipolo momentâneo. Isso aqui, gente, são sinônimos. Você pode utilizar qualquer uma dessas expressões para a molécula apolar. Olha, a molécula foi apolar. Que força que eu vou utilizar? Dipolo induzido ou dipolo instantâneo ou dipolo momentâneo. São sinônimos. Toda molécula polar vai ter apenas um tipo de ligação, um tipo. E essa ligação, ou ela é dipolo induzido, ou ela é instantâneo, ou ela é dipolo momentâneo. É uma dessas três forças. Embora, de maneira um pouquinho mais antiga em termos de ciência, essa força de moléculas apolares também poderia ser chamada de Van der Waals ou forças de London. Porém, hoje, a IUPAC recomenda que você utilize dipolo induzido ou instantâneo ou momentâneo. Professor, então significa que lá na prova eu posso escolher, tipo, unidunité, salame, minguê, sorvete colorido, excluído? Você pode. Qualquer uma dessas três informações pode ser utilizada para molécula apolar. Pode escolher ou induzido, ou instantâneo, ou momentâneo. Só lembrando que pode, em questões mais antigas, aparecer a expressão Van der Waals ou as forças de London. Mas hoje a IUPAC recomenda uma dessas três forças aqui. Tá. E se a molécula for polar? Se a molécula for polar, vou trocar de cor aqui, ó. Quando a molécula for polar, você vai ter dois tipos de força, só que aqui não é unidunité. Ou você vai ter a famosa ligação de hidrogênio, eu vou chamar assim, ou você vai ter a interação por dipolo-dipolo. Ou é uma ou a outra, só que aqui não é unidunité, como acontece aqui em cima na molécula polar. Toda molécula polar ou vai ser a ligação de hidrogênio ou vai ser o dipolo-dipolo. Até bem pouco tempo atrás, a ligação de hidrogênio, inclusive, pode aparecer na prova ou nas representações de biologia, a ligação de hidrogênio pode ser chamada de ponte de hidrogênio, que é a mesma coisa. Ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, ou dipolo-dipolo, que também pode vir na forma de dipolo permanente. Dipolo, dipolo ou dipolo permanente. Só que em cima, que é induzido, instantâneo e momentâneo, mas isso é para a molécula apolar. Para a molécula polar, ou é a ligação de hidrogênio, ou é dipolo-dipolo. Tá, professor, e agora? Como é que eu vou saber? Eu já sei que a molécula é polar, mas como é que eu vou saber se é uma ligação de hidrogênio ou se é um dipolo-dipolo? Aí é que entra a nossa segunda informação. Para que aconteça uma ligação de hidrogênio, obviamente é necessária a presença do hidrogênio. Só que esse hidrogênio tem que estar preso aos três elementos mais eletronegativos, e eles estão lá em cima. O H ou está preso ao flúor, ou ele está preso ao oxigênio ou ao nitrogênio. Portanto, para ser uma ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, o H tem que estar preso ao FON, flúor, oxigênio, nitrogênio. Toda vez que o H estiver preso ou a F, ou a O, ou a N, ligação de hidrogênio. Tá, professor? E se não tiver o H? Dipolo-dipolo. Se tiver o H, mas ele não está preso ao FON, aí é dipolo-dipolo. Então, o nosso resuminho, ele está tudo aqui, ó. Tudo que você precisa saber sobre polaridade, e, aliás, sobre forças intermoleculares, depende da geometria, depende da polaridade, e na hora que você descobre se a molécula é polar ou apolar, você pode utilizar esse esqueminha aqui, ó. Então, o esqueminha é bem legal para você compreender a ideia. Professor, assim como começar com exemplos, tem. Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que você tenha a molécula de água. A molécula de água. A nossa velha e querida molécula de água. Como é que isso vai funcionar? Primeiro, quantos átomos eu tenho na molécula de água? 2 hidrogênios mais 1 oxigênio significa que eu tenho 3 átomos. Existem 3 átomos nessa estrutura. Como é que eu vou saber qual é a força intermolecular que existe na molécula de água? Pois bem, vamos trabalhar da seguinte forma. Quem é o meu átomo central? É o oxigênio.
Esse oxigênio, ele apresenta 6 elétrons na última camada e cada um desses átomos de hidrogênio, um elétron apenas. Então, essa é a minha representação em forma eletrônica. Aí eu vou fazer a primeira ligação covalente, a segunda ligação covalente. Repare que os 2 hidrogênios estão estáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio também está estável. Só que tem um detalhe. Quando a sua molécula for triatômica, esqueci o acento lá em cima, triatômica, você vai analisar o átomo central. Como o átomo central está com elétrons sobrando, com elétrons livres, a molécula é angular. E como é que eu desenho a molécula angular? Aí você vai desenhar a molécula de água assim. Pronto, está aqui a nossa molécula de água. Só que entre H e o H está aqui, o O está aqui. Quem que é o elemento mais eletronegativo? É o oxigênio. Portanto, eu tenho um vetor para cá, um vetor para cá, e a pergunta que eu vou fazer agora é: esses vetores se anulam ou não se anulam? Se eu tiver uma força aqui e uma força aqui, qual que é a resultante dessas forças? Para cima, ou seja, eu consigo movimentar o átomo central, então significa que a soma dos meus vetores é diferente de zero e a minha molécula é polar. Agora é que entra a matéria nova. Como a molécula é polar, ela entra aqui, ó. Ou é ligação de hidrogênio ou é dipolo-dipolo. Tá, e como é que eu faço para diferenciar? Se tiver um H preso a FON, é ligação de hidrogênio. Se não tiver, é um dipolo-dipolo. Então, olha só. Como aqui eu tenho hidrogênio preso ao oxigênio, adivinha que tipo de interação que ocorre na molécula de água? A interação que você vai encontrar é chamada de ligação de hidrogênio. Deixa eu colocar inteiro agora. Então, ligação de hidrogênio é a resposta que vai me interessar para a molécula de água. Então, repare, eu preciso de toda a matéria do trimestre, basicamente, para dar essa informação. Preciso compreender ligação covalente, geometria molecular, polaridade molecular para dar essa resposta, para saber qual é a força intermolecular. Professor, faz mais um exemplo. Vamos lá. Vamos imaginar que você tenha uma molécula de CS2, sulfeto de carbono. Qual é a força intermolecular que vai ocorrer nesse sulfeto de carbono? Primeira coisa a analisar. Quantos átomos eu tenho nessa estrutura? 2 enxofres mais um carbono, existem 3 átomos em sua estrutura. Para saber qual é a força intermolecular, eu vou primeiramente saber sobre a geometria. Como eu tenho 3 átomos, eu dependo do átomo central. Então, vamos lá. Átomo central é o carbono. Esse carbono, ele apresenta 4 elétrons na última camada e cada átomo de enxofre também tem 6 elétrons. Ou seja, cada átomo de enxofre tem 6 elétrons. Agora, carbono tem 4, enxofre tem 6. Professor, eu vou ter que decorar isso? Não. Ou vai ter no dado que o carbono vale número atômico 6, você vai ter que fazer distribuição eletrônica, e o enxofre tem número atômico 16. Faça a distribuição e descobre que ele tem 6 na última camada, ou a própria questão fala que o carbono tem 4 e o enxofre tem 6. Vamos lá para as ligações. Vou fazer a primeira ligação, fiz a primeira, fiz a segunda, esse enxofre da direita está estável, mais 2 ligações com o enxofre da esquerda, e todo mundo fica feliz da vida com 8 elétrons na última camada. Olhe o átomo central e perceba que ele não tem elétrons livres. Sem elétrons livres, a molécula vai ser linear. E como que eu represento no espaço a molécula linear? Ela vai ser expressa assim, na própria linha. Agora, lá em cima, é importante isso lá, entre enxofre e carbono. O carbono está aqui, o enxofre está aqui. Quem que é o mais eletronegativo? É o enxofre. Então, eu vou ter um vetor que aponta para a esquerda e um vetor que aponta para a direita. Se você pegar a sua mão direita e puxar com a sua mão esquerda, o que acontece?
um vetor anula o outro. E se um vetor anula o outro, significa que essa molécula vai ter um vetor igual a zero e é uma molécula apolar. A molécula de sulfeto de carbono é uma molécula apolar. Tá, professor? E agora, como é que eu vou saber a força intermolecular? Escolha unidunité salamé mingué, escolhido foi, e aí você pode escolher qualquer uma dessas forças lá de cima. E qual vai ser a interação intermolecular? Eu vou escolher a chamada força por dipolo induzido. Ah, professor, mas eu queria utilizar dipolo instantâneo, à vontade. Queria colocar dipolo momentâneo, também à vontade. Portanto, para você representar uma molécula apolar em termos de forças intermoleculares, escolha qualquer uma delas. Então, aqui eu tenho dois exemplos para ilustrar. Vou fazer mais dois. Só quero que vocês analisem bem o que está acontecendo nesses dois exemplos. Caso você ache necessário, até vou sair um pouquinho aqui para tirar um print de tela, para deixar isso bem reservado, para que você tenha toda essa análise em si. Eu vou apagar aqui embaixo, porque eu vou precisar fazer mais dois exemplos para você compreender bem essa parte do sistema. Vamos colocar mais duas outras moléculas para entender a lógica desse sistema. Então, na hora que você encontrar, por exemplo, uma molécula de H2S, e aqui nós vamos colocar uma molécula que é um NH3. Duas novas moléculas para você determinar que tipo de força intermolecular que eu vou ter entre o H2S e o NH3. Fechado? Então, vamos lá. Primeiro, H2S. Quantos átomos existem no H2S? Eu tenho nessa molécula 3 átomos. Com 3 átomos, ou ela vai ser angular ou vai ser linear. Quem que vai depender dessa resposta? O átomo central. Então, eu vou colocar o enxofre no centro, que tem 6 elétrons. Nas laterais, vou colocar um hidrogênio aqui e mais um hidrogênio aqui. Aí você vem com as suas devidas ligações, como o H só pode fazer uma ligação, faço uma ligação aqui, faço uma ligação aqui, todo mundo está estável. Agora você vem aqui, ó, e olha o átomo central. Como o átomo central tem 4 elétrons que não participam das ligações, aí você vai ter exatamente a correspondência de molécula angular. Com elétrons livres, angular. Sem, seria linear. Então, como é que eu desenharia a molécula do H2S? Se coloca um S aqui, e aí coloca um hidrogênio para cá e mais um hidrogênio para cá. Só que agora, vejam bem, entre o H e o S, quem que é o elemento mais eletronegativo? É o enxofre. Então, eu vou colocar um vetor para cá e mais um vetor para cá. O que que acontece com esses dois vetores? Um vetor para cá, resultante para cima. Significa que o meu vetor resultante é diferente de zero, portanto, eu tenho uma molécula que é polar. E por ser uma substância polar, ou ela vai ser ligação de hidrogênio, ou vai ser um dipolo-dipolo. Ah, professor, mas tem H. Peraí, ligação de hidrogênio não é simplesmente a presença do hidrogênio. O hidrogênio tem que estar preso ao FON, flúor, oxigênio, nitrogênio. Como até eu tenho H, mas o H não está preso ao flúor, oxigênio e nitrogênio, não é ligação de hidrogênio. Se não for, sobra como resposta do nosso exercício o H2S, entre suas moléculas, vai apresentar a interação por dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Permanente, dipolo-dipolo é exatamente a mesma coisa. Captaram a mensagem? Um último exemplo para fechar isso daqui. NH3. Primeiro, quantos átomos existem na molécula do NH3? Um nitrogênio com mais 3 hidrogênios significa que eu tenho 4 átomos. Com 4 átomos, eu posso ter duas possibilidades geométricas. Com elétrons livres piramidal, sem elétrons livres trigonal. Então, eu preciso fazer a montagem da minha molécula. NH3. Vou colocar o nitrogênio aqui no centro.
Esse nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, vou colocar um hidrogênio aqui e mais um hidrogênio lá na ponta esquerda. Como cada hidrogênio só pode fazer uma única ligação, estou fazendo as 3 ligações, e aí você entra no átomo central. Como o átomo central está com um par de elétrons livres, vem para cá. 4 átomos com elétrons livres, qual é a geometria dessa molécula do NH3? Essa molécula, ela é piramidal. Mas como é que eu desenho essa molécula piramidal? Aí você vai fazer isso aqui. Ó. Coloco o nitrogênio, 3 ligações para baixo, um H para cá, um H para cá e um H para cá. Agora entra os vetores. Como é que funcionam esses vetores? O N está aqui, o H está aqui. Quem que é o mais eletronegativo? É o nitrogênio. Repare que eu tenho 3 vetores, e esses 3 vetores estão empurrando o nitrogênio para cima. Qual seria a resultante? Uma para cima. Logo, o nosso vetor dipolar é diferente de zero, e a nossa molécula vai ser polar. Tá. Se a molécula for polar, existem 2 possibilidades de resposta. Ou você vai ter a famosa ligação ou ponte de hidrogênio, ou dipolo-dipolo. E como é que eu faço para diferenciá-la? Tem algum H preso ao flúor, oxigênio ou nitrogênio? Tem até 3, ó. 3 Hs presos ao N. Como é que eu chamo essa força de interação? Essa força vai ser chamada de ligação de hidrogênio. Portanto, a resposta para o nosso sistema, vamos encontrar a famosa ligação de hidrogênio. É assim que vocês vão ter que trabalhar com essa parte de forças intermoleculares. Mas veja bem, nesse quadro aqui, ó, eu tenho basicamente toda a nossa aula do trimestre. Geometria molecular, polaridade molecular e agora forças intermoleculares. Para moléculas apolares, UNI-DUNI-T, pode escolher qualquer uma delas. Dipolo induzido, instantâneo e momentâneo, mas para moléculas polares, ou é a ligação de hidrogênio se o H estiver preso ao FON, ou vai ser dipolo-dipolo quando o H não estiver preso ao FON. É assim que vocês vão ter que mexer. Então, gente, quando vocês forem trabalhar com esse sistema, lembre-se de colocar certinho a geometria, colocar os vetores para descobrir se é polar ou apolar. Se for polar, ligação de hidrogênio ou dipolo-dipolo, H presa a FON, para caracterizar a ligação de hidrogênio, se não for dipolo-dipolo. E se a molécula for apolar, só pode ser dipolo induzido, instantâneo ou momentâneo. Lembrando que ainda eu posso encontrar os termos Van der Waals e forças de Lowell. Gente, agradeço a atenção e a participação de vocês, um grande abraço e aguardo vocês na semana que vem para a nossa próxima revisão. Tchau, gente, se cuidem.